Olá, boa noite. O Ministério Público Federal do Tocantins pede agilidade no julgamento do escândalo da Sudam. O caso envolve várias ações contra o senador Jader Barbalho. Em uma delas, os procuradores pedem a devolução de mais de 73 milhões de reais aos cofres públicos. As investigações já duram 16 anos e eles temem que os processos não sejam julgados. O terreno no bairro Parque Guajará, em Belém, é grande e foi invadido. Era aqui que há mais de 10 anos ficava o ranário da ex-mulher do senador Jader Barbalho. Quando invadiram, já tinha bem pouquinho, sabe? Que eles tinham deixado. Bem pouquinho para reprodução, né? Aqui, estou 3 anos aqui, quando eu cheguei aqui não consultava ranário, não. A empresa teria recebido 9 milhões de reais da Sudam, mas de acordo com o Ministério Público Federal do Pará, não aplicou todo o dinheiro. As fraudes na liberação de recursos para projetos financiados pela Sudam começaram a ser investigados em 1997 e o caso virou um escândalo nacional. Para não ser cassado, Jader Barbalho renunciou ao mandato de senador em outubro de 2001. 4 meses depois, teve a prisão decretada pela Justiça Federal do Tocantins. Jader foi preso em Belém, chegou algemado no Tocantins, mas foi liberado depois de passar 13 horas na cadeia. As ações que cobram punição para os acusados de envolvimento no esquema de desvio de dinheiro público da Sudam foram propostas por procuradores do Ministério Público Federal de 4 estados: Amazonas, Pará, Mato Grosso e Tocantins. Só no Tocantins são 24 ações cíveis. O rombo é de cerca de 200 milhões de reais, valores que ainda deverão ser corrigidos. Na ação que investigava o projeto agroindustrial de cereais Dona Carolina S.A. no Tocantins, os procuradores alegam que Jader Barbalho recebia uma comissão de 20% sobre o valor de cada parcela liberada para o projeto. Entre os anos de 97 e 2000, 9 parcelas foram liberadas. Mas, de acordo com as investigações, documentos falsos eram apresentados para demonstrar que o projeto estava sendo executado. O Ministério Público do Tocantins pede a devolução de mais de 73 milhões de reais aos cofres públicos só nesta ação. Segundo o procurador da República, o senador Jader Barbalho negociava pessoalmente com outros acusados de participar do esquema de fraudes à liberação dos recursos. Houve prova, inclusive um delator, um empresário que serviu de laranja nesses processos, que relata várias reuniões com ele e que era inclusive o encarregado de fornecer a ele a parte que lhe cabia a título de propina. O senador Mário Couto e outros políticos da bancada de oposição marcaram uma audiência no Supremo com o ministro Joaquim Barbosa para pedir rapidez no julgamento dos processos do caso Sudam. O que nós queremos é o prosseguimento, do julgamento daqueles políticos que têm crimes. Crimes, por exemplo, aqui no Pará, nós temos um senador que tem crime de todas as ordens. Vai do peculato, a formação de quadrilha, desvio de dinheiro público, e que estão há mais de 10 anos na gaveta de ministros. E nós precisamos saber por que eles estão lá há 10 anos, por que não julgam, porque o caso, por exemplo, do Mensalão é um caso de políticos que já foram condenados aí à cadeia muito mais simples do que este, muito menor do que este, e eles foram condenados à cadeia. Uma das grandes preocupações dos procuradores que participaram das investigações é com a prescrição das ações penais que pedem cadeia para os acusados. A lentidão no julgamento do caso Sudam pode deixar impune os envolvidos num dos maiores escândalos de desvio de dinheiro público do país. Para o Ministério Público Federal, os crimes são basicamente de peculato, que é o crime mais grave, desvio de dinheiro público mesmo, porque havia a conivência dos fiscais e dos funcionários da Sudam. Sendo assim, os réus estariam sujeitos a uma pena de até 12 anos e não haveria que se falar em prescrição. Mas esse não é o entendimento que tem sido seguido pela Justiça.
Olha só, essa preocupação dos procuradores é importante. Segundo o Ministério Público Federal, um dos processos referentes ao Ranário foi arquivado em 2011. Outros 2 ainda estão tramitando, mas correm em sigilo. Nós tentamos contato com o senador Jader Barbalho, mas ele não foi localizado.